Crise, vejo crises por todos os lados. A crise, ela pode ser em todos os lugares, menos na imaginação. E abrir essas frestas, porque dá para fazer diferente. Chegar nesse lugar, eu acho que tem que ter várias coisas. Eu acho que recurso é uma delas, coragem é uma delas, eu acho que desapego das verdades é outra delas. Elas não param! Bem-vindas a Mover, a comunidade que move mulheres, que movem o mundo. Nath, como você está hoje? Inspiradíssima para falar de um tema crítico, eu diria. Uma bagunça. Caos. Esse episódio tá uma bagunça, mas confia no processo, que ele tá gostoso de ser ouvido. Parece que a gente não vai chegar a conclusão nenhuma, mas confia que a gente chega. A gente abre uns parênteses, eles levam alguns minutos, mas eles são fechados. A gente faz as pontes. Mas realmente está uma conversa mais solta sobre propósito e sobre crise. E aí, tem pano para manga, né? Tem. E se tem uma coisa que a gente faz bem nessa vida, Fê, é ponte. Então eu diria que esse episódio ele contém até spoilers do que vem por aí. Amém. Mas e o que acontece se a gente está num processo de crise climática ou se a gente está num contexto de crise relacional em que a gente vai prospectar novos afetos e encontra um mar tóxico, caiu o petróleo, caiu o óleo, tá todo mundo cheio de trauma, precisando cuidar da saúde mental, da saúde emocional, lidar com desconstruir codependência, né? E se a gente vai pensar na prospecção de cliente, como é que a gente faz quando tem uma crise econômica e a gente acredita que não tem dinheiro para ser investido? Dinheiros que estavam sendo investidos nas empresas, nas organizações em diversidade, SG, tecnologia, não estão sendo mais. Então tem uma crise de mercado. É complicado, cara, a gente prospectar num ambiente de crise. É complicado. E eu acho que fica mais complicado quando a gente está apegado às nossas convicções. Então, eu acho que todo momento de crise, ou entre crise, ou de uma crise para outra, né? Conforme a gente vai amadurecendo e criando as nossas convicções, eu acho que a gente vai tendo mais dificuldade de transitar entre as crises, porque a gente fica muito apegado a ideias e ideais e ideologias e crenças. E eu acho que talvez a gente está começando o podcast do fim para o começo, mas que eu já estou dando uma solução aqui. Mas é que eu acho que um dos desafios maiores de você sobreviver às crises relacionais, climáticas, econômicas, é você desapegar das suas convicções e imaginar futuros possíveis, né? Ter criatividade. A crise, ela pode ser em todos os lugares, menos na imaginação. E quando você diz isso, eu fico pensando que os momentos de crise, eles põem luz em dois aspectos. E um deles é, tá, as coisas não estão funcionando, tem algo aqui que me gera desconforto, dor, não está dando certo, não gera os resultados esperados, então a forma como eu tenho feito e vivido e lidado não está me levando aonde eu quero estar. Então, tem essa trilha neural construída, que são crenças, são padrões, são histórias que a gente vai vivendo e acumulando na nossa trajetória, que quando a gente chega numa crise, elas, de fato, são colocadas em xeque. E aí, a solução é ou ficar patinando na crise, né, e tentando fazer da mesma forma como a gente fazia antes, e indo para o mesmo lugar e falando com as mesmas pessoas, ou ir para a imaginação e para a criatividade e
se realmente desafiar a pensar o novo, a pensar o diferente e navegar nessa complexidade do não saber, né? Eu acho que a crise coloca a gente nesse lugar. E o não saber é muito bom para a imaginação. Não ter certeza, né? Porque eu acho que quanto mais certeza a gente tem sobre caminhos, possibilidades, resultados, menos a gente tem possibilidade de pensar coisas diferentes, de ser surpreendida por coisas diferentes, de expandir mesmo, né, as possibilidades. E eu acho que não tem como a gente falar de crise sem falar do sistema que a gente está inserido. E eu não quero que a gente gaste muito tempo aqui, porque é muito desgastante falar disso o tempo inteiro. Mas eu percebo que quem está no controle e no poder do sistema que existe hoje não quer que a maioria das pessoas que não está no poder, mas que está inserida na questão, tenha a imaginação. Porque à medida que a gente pensa em modelos e formatos diferentes, significa não continuar rodando a roda do capital, e essas pessoas eventualmente podem perder o seu lugar no trono, né? Então, a crise, ela também me parece um lugar de manutenção do próprio sistema, o que é antagônico, né? Porque estamos todos em sofrimento para que uma coisa continue rodando que beneficia um grupo muito seleto de pessoas, enquanto a maioria também sofre com essa dor, mas não colhe os benefícios, né? E se a gente vai entrar numa camada mais profunda de falar sobre o capital e o sistema e a cultura em que a gente está inserida, existe uma fineza na construção do sistema capitalista que é a transformação de tudo em bens de consumo. Né? Então, a gente tem isso hoje em que a crise se apresenta e aí você tem um rompante de transformação diante da crise. Só que esse rompante de transformação, na medida em que ele emerge, ele é cooptado pela própria cultura e o sistema, e aí vira um bem de consumo. Que é o exemplo do veganismo ou do vegetarianismo. Então, também, uma causa muito nobre, muito interessante, e aí tem vários fundamentos, né? Ou você toma essa decisão por uma questão política, ou por uma questão ambiental, ou por uma questão de saúde, e aí cada pessoa vai ter o seu motivador. Mas, em suma, é uma pauta nobre. E aí o que, sei lá, não vou falar marcas aqui, né? Mas o que essas grandes marcas que estão no mercado de alimento, produção em larga escala de carne ganhando dinheiro pra caceta, cria uma linha de negócio de comidas veganas e vegetarianas com zero saúde, né? Porque são comidas super industrializadas, né? Não é nem essa a palavra industrializada, é ultraprocessada, né? Que é pior ainda. Então, ele tem todos os componentes lá que ninguém deveria comer. E aí eles botam lá um verdinho e falam que é origem de plantas. E aí eles continuam ganhando dinheiro. Então, eles ganham dinheiro em quem decide comer carne e em quem não decide comer carne. Então, é uma forma que eu vejo do mercado se apropriando de uma causa também e tornando isso grana. Super, né? E aí você pensa assim, produção de orgânico, né? Ou de carne orgânica que seja, você tem ali grandes empresas que têm essa essa forma de distribuição e de produção que destrói a natureza, e elas têm uma marca adjacente com uma produção local e vegana. Aí você compra achando que está comprando do local e vegano, mas você está dando dinheiro para a mesma empresa. Exato. Né? Então, e aí eu fico pensando em lugares que são, de fato, pensados para lidar com a crise e resolvê-las. Né? Tem o Instituto Chão aqui em São Paulo, que é um lugar de orgânicos, e a comida vem de produção do MST.
Uhum. A comida orgânica não vem de uma produção industrial, ela vem de uma produção local. Uhum. Né? E o elo entre a economia local e a economia global faz muito parte de formas de lidar com essa crise também climática, econômica que a gente está vivendo. Né? Eu acho Uhum. que o exemplo que você deu do veganismo é perfeito para isso. Assim. Eu queria aterrar um pouco essa conversa para falar de crises que a gente está vivendo, que a gente percebe bem perto da gente, assim, sabe? Uhum. Como? Porque você conversa com as pessoas, tá todo mundo meio em crise. E tá Uhum. todo mundo falando de crise o tempo inteiro. Mas como é que tem sido isso, assim? Como a gente tem lidado? O que a gente tem encontrado de crise no dia a dia real da vida? É, porque você sente alguma crise em você? Nossa, sinto. Sinto. Sinto a crise do tempo. Hum. Então, a minha vida não cabe no tempo que eu tenho para viver. Sinto crise nas relações. Tudo isso por questão estrutural, não por questão pessoal. Uhum. Crise nas relações, porque também talvez o tempo as pessoas não têm agenda, seja agenda no calendário, seja uma agenda, uma estrutura interna para sustentar relações verdadeiras, com vínculos Uhum. e compromissos e responsabilidades. Isso falando de relações afetivas e amizade. Eu vejo que essa é uma grande crise, é uma dificuldade entre Hum. todos os círculos que eu habito, é viver relações que tenham vínculo, que tenham responsabilidade afetiva, que tenham troca, porque não tem tempo. Tanto tempo Isso. na agenda, quanto tempo de dedicar espaço interno para acomodar a vida do outro. Né? Uhum. Ok, já entendi, eu também concordo. Então, talvez a minha vida tenha algumas crises, sim, pensando bem. Não tô tão livre das crises, não. Acho que tem aí uma coisa ou outra. Eu acho De que tem. falar sobre as relações de forma geral, sem especificar o que que é relação Uhum, sim. afetiva ou amizade. E tem uma grande crise, que é a crise de propósito, né? Tem uma grande crise, que é a grande crise de o que eu estou fazendo aqui, Uhum. o que eu estou fazendo aqui nessa minha vida, neste planeta que está acabando, doando todo o meu tempo e a minha vida pro capital, Para ser respirando, mais insignificante. me gera esse lugar de me colocar em crise também. Por que eu estou fazendo a minha vida, o mundo está acabando? Uhum. E eu também já rompi, aí muita gente, eu vejo que está vivendo isso nos últimos anos, essa ideia de que eu vou seguir um propósito na minha vida, eu preciso encontrar o meu propósito, a minha missão, etc. Né? A gente até estava falando disso na trilha. De como não se existe uma missão e um propósito individual, mas Uhum. existe um senso de propósito, em mim existe uma necessidade de estar colocando a minha energia em algo que me dê um significado interno, um significado para a minha vida. Uhum. E aí hoje essa crise, assim, né, as mentoradas que chegam, as mulheres mesmo que chegam na Mover, muitas vezes estão até perdidas de clareza, assim, não sei exatamente o que eu quero fazer. Você pergunta dos desejos, eles não estão claros, então a gente tem uma crise de propósito também. Crise, vejo crises por todos os lados, crises por todos os lados. Você falou da crise do propósito, eu lembrei de uma coisa que eu acho que tem a ver, assim, ou pode não ter a ver, vamos ver aqui dentro do fluxo. Eu estava lendo um texto que falava um pouco sobre essa vida que a gente leva no automático e como a gente está todo dia fazendo a mesma coisa, né? Então a gente acorda, aí, né? Uma outra pessoa pode ter uma rotina diferente, mas em geral, as pessoas acordam e aí trabalham de casa, então acorda muito próximo do horário de trabalhar. E aí trabalha, aí no meio do trabalho dá fome, aí vai lá, pega um negócio, come sem ver. Aí tá chegando a hora do almoço, pede um almoço. Aí, enfim, a hora que vê, acabou o dia, tomar banho, dormir e no outro dia começa tudo de novo, né? E que no passado, lá nas nossas outras gerações, há muito tempo atrás, a gente tinha um único propósito que era sobreviver ao dia.
E aí o nosso propósito era encontrar comida, era encontrar abrigo, era encontrar o grupo, estar em comunidade, né? Para poder se alimentar, para poder ficar seguro, para poder dormir, para no outro dia acordar. E o propósito do dia era esse, né? Mas era um propósito que alimentava a gente. Tipo, você fazia tudo por você e pela tua comunidade. E aí, na vida que a gente leva hoje, tudo que a gente faz, em geral, não é pra gente e contra a nossa comunidade, né? Então, eu acho que quando a gente decide falar de crise de propósito, eu tenho um pouco de dificuldade, porque eu sinto que eu tô me alimentando todo dia. Porque eu sinto que eu tô fazendo uma coisa para mim e tô fazendo uma coisa para minha comunidade. Eu não sinto que eu tô hoje conectada dentro de uma esfera maior, né? E que tá ali degradando com tudo. Obviamente, compro uma garrafinha de plástico ou outra, então, né, de alguma forma eu sei que eu também não tô aqui tomando estrelinha verde em tudo. Mas eu também sinto que dentro dos movimentos e das escolhas e caminhos que eu estou seguindo, eu sinto esse preenchimento na minha alma, assim, que eu acho que é um pouco do propósito do ser humano no final do dia, né? Te ouvindo, eu me identifico com você, assim, acho que você tem um movimento na minha vida, um movimento de uma vida autêntica e que esteja mais possível alinhada e perto dos meus valores pessoais. Eu já fui muito mais radical, então já fui vegana, já tive um estilo de vida mais sustentável, mais longe da cidade, né? E isso já foi uma camisa e uma bandeira que eu vesti. Mas aí, em algum momento, também a vida chega e a gente lembra que nós também somos sujeitos, né, do capital, do sistema e da cultura. Então, eu aprendi a ser gentil comigo mesma e entender quais são os meus valores inegociáveis e aquilo que eu vou ter que abrir mão, porque, afinal, a vida é a vida, o jogo tá dado e tá posto, né? Então, acho que estar de volta na cidade, viver um pouco essa complexidade entre o que eu desejo fazer e a vida que eu acho que seria uma vida idealmente limpa, né? E aonde eu tenho que submeter, porque eu sou mais uma formiguinha no sistema, assim. Porque tem um... Vou começar do começo, tá? Não consigo fazer isso sem começar do começo, então vou começar do começo. Tem uma parte nossa e uma parte da vida que não dá para ser explicada racionalmente por A mais B. E aí as religiões vão tentar explicar isso, as filosofias vão tentar explicar isso. Eu gosto de chamar isso um pouco de mistério, que é uma coisa que a gente não entende por completo, mas sente, sabe que tem. Então a gente hoje já, com o desenvolvimento da física quântica, com um pouco mais de raciocínio, consegue perceber que tem coisas aí que estão além do que a nossa sociedade, a nossa cultura nos conta sobre a vida na Terra. Dito isso, essa relação com esse invisível, ancestralmente, se dava numa relação de interconexão com a natureza, com as pessoas, com os seres mais que humanos, né? Não só com os humanos, mas com todo o reino da natureza. E esse conceito de interser, esse conceito de que a gente está conectado com o todo, é um conceito que está alinhado com o que eu estou chamando de senso de propósito, que é a sensação de que você está no movimento da vida, está em direção à vida, está gerando vida, está contribuindo, está fazendo parte, está pertencendo. Diferente da ideia de meu propósito é vender 500 mil cópias do meu livro com o meu método de como ser um ser humano mais potente, funcional, produtivo no capitalismo. Então, assim, tipo, isso não é propósito. Isso é uma habilidade empacotada para o mercado, beleza? Vamos fazer, faz parte também. Mas isso está perpetuando uma lógica que é uma lógica de separação, uma lógica de destruição, uma lógica de consumo em que um ganha e o outro perde.
E aí, quando a gente vai para um senso de propósito, a gente está conectado com o todo, está conectado com a natureza e, de fato, conectado com esse invisível, com esse mistério. Então, eu não preciso explicar se Deus existe, se Deus não existe. Eu estou todo dia sentindo o sol na minha pele e o quanto isso faz eu me sentir bem e feliz. E quando você tem essa ruptura entre humano e natureza, ruptura entre o que eu estou fazendo aqui faz parte de um sistema e está interligado para um propósito que faz sentido para o que quer gerar mais vida em mim, você entra na crise. E aí a gente pode falar que uma das crises é a fome de alma, hambre del alma, né? Que é um conceito que vai falar sobre... É um sintoma, na verdade, de crise. E é um sintoma que vai falar sobre ter partes nossas que não estão sendo nutridas e alimentadas. Então, nosso corpo precisa comer, nosso pulmão precisa respirar ar, a gente precisa se movimentar, mas as nossas emoções, a nossa mente criativa, a nossa alma, a parte do mistério em nós precisa também ser alimentada e ser nutrida. O senso de propósito vai nutrir isso, a arte vai nutrir isso, para cada um é alguma coisa, porque cada um tem essa experiência de estar nesse corpo e sentir essa identidade, né? Então, quando a gente fala de fome de alma, a gente está falando sobre um sintoma de eu não estou nutrindo a minha alma, eu não estou nutrindo a minha verdade, eu não estou nutrindo a minha vida. E aí eu vou fazer o quê? Vou comer alguma coisa para nutrir essa minha sensação de fome. E aí o que o capital oferece? iFood. Anestesiar e sublimar a crise, que é o que a gente estava falando lá no começo. Se anestesia o sintoma da crise, a transformação não acontece. Ela permanece. Mas um lugar que eu sinto que é o que nutre a minha fome de alma e o que me dá um senso de propósito é, de fato, fazer da minha vida e da minha energia de vida o mais perto daquilo que eu acredito. E aqui, fazer o trabalho com a Mover tem muito a ver com isso, né? Com a gente estar nutrindo esse espaço de um senso de propósito e estar fazendo um movimento e ações e estar alinhada com algo que a gente ganha, que as pessoas ganham, que a comunidade ganha, que o planeta ganha. Indo aí na contramão do sistema que nos trouxe até essa crise. E por isso uma proposta de um caminho que fala, opa, vamos experimentar aqui novos caminhos e abrir essas frestas, porque dá para fazer diferente. E a nossa imaginação ela vai criando esses novos caminhos. Porque tudo aqui foi criado, tudo, essa caneca, esse computador, foi uma mente humana que fez esse design. Então, como a gente pode mudar a nossa mente para fazer novos designs, que sejam regenerativos e que cuidem aí do futuro do planeta, das pessoas, etc. Então... Eu fiquei pensando nessa coisa da fome ainda, porque hoje, no mundo que a gente vive, é um momento de mundo onde a gente tem tudo que a gente precisa de forma mais fácil e rápida, né? Então, hoje a gente tem fome, a gente não precisa ir lá e caçar para comer, a gente aperta 3 botões e a comida chega na nossa casa. A gente tem frio, a gente tem ali tem água quente e tal, não. Tem sede, tem um filtro ali para tomar água, né? Cansou, deita ali no sofazinho. Então a gente tem toda uma estrutura hoje que nos oferece tudo aquilo que a gente precisa para sobreviver. E ainda assim estamos em crise, né? E aí eu fico pensando que a falta do movimento para ter aquilo que a gente precisa talvez seja um lugar de conforto desconfortável, né? Porque se a gente está desconfortável com tudo isso, com todo esse conforto, é que talvez falta o movimento mesmo, né? Então, tipo, putz, estou com fome. Ao invés de eu apertar um botão, por que não caminhar até uma hortinha coletiva, ir lá pegar um negócio, fazer a comida, frio, vou até o sol, né? Sinto o sol penetrando dentro do meu corpo, né? Tento buscar alternativas menos artificiais e utilizando do movimento para tal, né? Então, tô doente,
putz, por que eu não tento dar uma suada para ver se eu consigo, de alguma forma, desintoxicar meu corpo, ao invés de tomar medicamentos e tal. Então, eu sinto também que eu tô muito apegada com a coisa da história, né? E de como era lá atrás e como a gente está hoje. Mas porque eu percebo que a principal diferença de quem a gente já foi para quem a gente é hoje é que a gente já foi seres muito movimentados e andantes e a gente tinha que querer coisas e ir lá e fazer as coisas, né? Hoje em dia basta querer e piscar e a coisa chega, né? E eu acho que a falta do movimento também é o que deixa a gente em crise de imaginação, crise de ação, crise de saúde, e aí todo o que significa estar parado, né? Super. E aí você foi falando, me lembrei, assim, que recentemente eu vi um conteúdo falando como o nosso corpo, como ele existe hoje, ele foi um corpo que chegou até aqui na evolução para que a gente pudesse correr, se movimentar. Então, os nossos quadris, os nossos glúteos, as nossas coxas foram feitas para serem muito fortes e estarem sempre em movimento, sendo que funciona a nossa vida, né? Elas definitivamente não foram feitas, nosso corpinho aqui, nosso veículo, não foi feito para ficar sentado na frente de uma tela de computador ou de celular o dia todo. Exato. E aí, de repente, a gente está fazendo isso e está adoecendo, claramente, né? E me lembra uma outra notícia que eu vi, que dizia que projetando um futuro a partir de como a gente está vivendo hoje, que é passando muito tempo sentado em frente à tela, a evolução do ser humano, que o nosso corpo vai mudar, porque o nosso comportamento está mudando. Então, se você não precisa mais correr, pular, saltar, o seu corpo só precisa ficar sentado ali, a natureza vai fazer questão de evoluir a partir de todos os estímulos que você está recebendo, né? Então, o quanto essa artificialidade, se a gente for realmente pensar no futuro que a gente está criando, pode ser danosíssima, assim, para quem quer viver e gosta de viver assim, entrando na cachoeira, fazendo trilha, indo tomar um banho de mar, comendo uma fruta, né? Porque eu adoro isso. Eu queria continuar vivendo assim, igual nossos ancestrais. Eu também queria, mas possivelmente o mundo vai levar. Nossa, eu não queria pensar nisso, não. Eu tô entrando numa crisezinha aqui, assim. Não a gente, né? Porque essas mudanças levam milhões de anos, mas ainda assim é muito triste imaginar que a gente vai definhar tanto, né? É muito difícil. E quando a gente trabalha com futuros e com ecologia profunda, né? Sentir esse desconforto, sentir essas dores são essenciais para a gente ficar incomodado o suficiente para pensar soluções para isso, né? Então, tem um exercício de ecologia profunda em que você vai meditar e fazer práticas para sentir a terra. E você vai sentir as dores da terra. Você vai ficar com ela. Você não vai fazer assim, ai, isso não é meu, vou jogar fora, né? Não tem fora. Então você fica com isso. E isso te fortalece, porque a vida não é pó de perlimpanho. A gente está em um contexto de crise, permacrise real. E aí você fica com isso, e aí é isso que vai te mover para criar soluções e sair da crise. Porque eu fico pensando também o quanto nós, pessoas privilegiadas, que têm um acesso a meios de comunicação, a cultura, a decisões de poder, a liderar times, liderar comunidades, se a gente está confortável nos nossos privilégios e não acessa as dores da crise, a gente vai continuar perpetuando os nossos privilégios como classe. Né? Então, é essencial que a gente que está aqui com esse acesso olhe para a crise, sinta essa dor e haja em direção a ela. E, inclusive, se isso significar perder o privilégio do nosso bem-estar, do nosso wellness. Né? E ver se a gente para de capturar a cultura alheia e fazer yoga para liderar uma supercorporação que está destruindo o planeta. É isso que acontece. Eu só saí dessa crise quando eu encontrei os saberes ancestrais, encontrei
na sabedoria dos povos originários que se relacionavam com o tempo por meio dos ciclos da natureza. Criavam as plantas, as ervas e o reino vegetal como um portal de cura para as mazelas que a gente vive nessas crises todas. E aí, a partir de processos de expansão de consciência, para poder romper uma mentalidade que está limitada e sair dessa crise da imaginação e poder pensar soluções que estão fora da bolha e da estrutura, da cultura que limita o imaginário. Foi quando eu acessei essa sabedoria ancestral que eu resolvi essa minha crise pessoal. Voltei a sentir senso de propósito e sentido na vida. Mas acontece que tem uma armadilha aí. E aí quem é jovem místico, conhece esse universo, foi jovem místico, vai entender do que eu estou falando, que é uma armadilha de cair nos todos os paradigmas da colonização. E a ideia de que se você sai da sociedade, isso o movimento hippie já fazia, né? Você sai da sociedade, vai para o alto da montanha, você resolveu o problema. Não, você não resolveu o problema, você resolveu o seu problema. A sociedade continua em crise lá. Isso, perfeito. E aí eu estava fora de São Paulo, puérpera, vivendo muitas crises. Falei, cara, eu tô no alto da montanha, eu preciso voltar para a cidade, preciso voltar para o jogo, porque aqui não tem a resposta que eu quero. Não me tem senso de propósito se eu tô isolada e só navegando nos meus privilégios. E aí, essa ponte de volta, eu demorei para achar, tá? E eu achei com os estudos de futuro, porque essa disciplina que lá nos anos 70 parou e falou assim, ó, o que a gente está fazendo? A gente está criando o futuro o tempo inteiro. Então, a gente precisa criar estratégia, pensar os cenários futuros, para criar novos horizontes. E aí se abre essa grande bolha, mas que é uma bolha que está crescendo, e aí eu quero trazer essa esperança e esse sopro de vida, que é a bolha que vai pensar futuros regenerativos, que vai pensar futuros decoloniais, que vai trazer voz para o sul global. Então, você tem vários movimentos aqui da América Latina, que são pessoas que estão pensando soluções para as crises, de uma forma alinhada e em contato com a comunidade local, fazendo pontes, né, criando soluções. Lembra da Aero, que a gente do projeto que ela tinha de mapear várias soluções regenerativas que estavam acontecendo, né? Então, você tem também, no meio dessa crise toda, uma galera que está criando método, ferramenta e movimentos que pensam a vida para além da crise, né? Que conseguem criar essas frestas. E claro que tudo isso depende de financiamento, de dinheiro sendo colocado, mas também tem um crescente de uma necessidade das organizações se alinharem com esse futuro do planeta Terra. Mas eu acho que tem uma coisa que é mais... E tudo isso é importante, né? Mas eu acho que tem uma coisa que é mais importante do que tudo isso, que é a mentalidade de que você vai fazer isso e não necessariamente você vai usufruir disso. Então, tipo, você vai fazer parte da construção e eu acho que você tem que fazer as pazes com o fato de que você não vai se beneficiar, talvez. Não vai dar tempo. É uma coisa que você vai construir e que vai ficar para a posteridade. Não é uma coisa para você ter reação imediata, né? Resposta imediata. E aí eu acho que esse é a dificuldade das pessoas. E aí as pessoas, eu no caso também, né? Me coloco nesse lugar. Que é agir em torno de algo que não vai voltar para mim. Agir em torno de algo que vai ser para uma próxima geração, quiçá para a próxima, né? E eu fico pensando nesse movimento, né, de você fazer sem esperar nada em troca, que eu acho que é um pouco do movimento que a maternidade te convida, pela primeira vez, a ter esse olhar. E aí eu acho que existem pessoas mais iluminadas que não passam pela maternidade e que já estão neste lugar de fazer para posteridade sem necessariamente ter um retorno, né, em relação a isso. É que na cultura que eu vivi, eu fui ensinada que é o retorno do investimento. Eu vou investir aqui, eu preciso ter o retorno disso aqui que eu estou investindo. E eu acho que no final das contas, o que tranquiliza essas pessoas a tocarem no dia a dia e se motivarem com uma coisa que é muito maior e coletiva do que com o próprio ganho individual, né?
E aí é onde que eu sinto que entra esse senso de propósito, sabe? Porque se o que você tá, aonde você está colocando a sua energia não é algo que te dá um retorno palpável, que você não sente isso na sua vida, é algo que te dá um retorno subjetivo. Que aí eu Isso. faço parte de um movimento. E aí, quando a gente vai falar de design de culturas regenerativas ou de liderança regenerativa, você tem o ponto de crise e o ponto de emergência, do tipo onde as coisas estão pegando fogo, é a hora que emerge essa liderança que é regenerativa. Por quê regenerativa? Porque ela vai não só pensar em gerar mais vida e plantar novas sementes, estou usando a natureza como metáfora, mas também pensar em regenerar as partes que estão doentes, estão quebradas, estão precisando de cuidado. Então a gente inclui a dor, inclui o trauma geracional que a gente está vivendo, que é uma ansiedade coletiva de estar vivendo essa permacrise aí, por mais que a gente não tenha clareza na realidade prática, o nosso corpo sabe, a nossa mente sabe, qualquer vislumbre na rede social sabe. Então, lidar com tudo isso nesse momento de emergência surge a oportunidade de você falar assim, ó, calma, galera! Vai dar certo, vamos regenerar. Não tá tudo acabado porque a natureza se regenera o tempo inteiro. Né? Uma moda é um novo Acho que começo. existe uma sensação de não tô vendo a luz do fim do túnel, né? E aí, quando a gente para de ver a luz no fim do túnel, a gente para de confiar. E aí, eu acho que tem uma coisa que você falou agora há pouco, que tem um pouco a ver com isso também, que é confiar no que é invisível, né? Naquilo que a gente não tá vendo, mas naquilo que a gente acredita que possa acontecer. E eu acho que a partir do momento que a gente se identifica como uma parte integrante da natureza, que está se renovando o tempo inteiro, né? Se regenerando o tempo inteiro, se retroalimentando o tempo inteiro. Se a gente não se vê fora, mas se a gente se vê dentro desse ciclo, aí eu acho que é até mais fácil da gente acreditar ser possível, mesmo sem ter estudos científicos, sem ter fatos e dados, né? Eu acho que sem ter referências já existidas, né? Porque tem um lugar para esses movimentos que me deixa sempre bastante. Que eu sinto que trava o movimento, que é as pessoas quererem ver o que já foi feito até então. Né? Então, querem referência dentro do mundo do trabalho, é o tal do benchmark, né? Dentro da vida é o que a fulana já fez para eu copiar, né? E aí isso limita muito, né, o nosso poder de imaginação, porque o que o outro fez pode ser 1/10 do que é possível ser feito, né? Ou o que já foi feito até então pode ser um pedacinho de todas as possibilidades, né, que possam existir. E aí eu acho que para chegar nesse lugar, eu acho que tem que ter várias coisas. Eu acho que recurso é uma delas, coragem é uma delas, eu acho que desapego das verdades é outra delas, né? Assim, das verdades que a gente cria, né? Que a gente constrói pra gente, assim. E eu acho que ao desapegar daquilo que a gente acredita ser a única possibilidade, a gente abre um mar aberto de possibilidades. E a gente tem, dentro dos estudos de futuro e do Foresight, duas teorias assim que eu acho que ajudam muito nessa guiança. A primeira delas é a ideia dos sinais. A gente já conversou sobre isso em alguma aula, mas de que a gente não fica olhando para o que já foi feito, ou para qual que é o hype da tendência agora, porque isso já está dado, já é passado, mas atenta aos sinais do futuro emergente. Então, do porvir, porque o porvir já está sinalizado aqui no presente, só que a gente não presta atenção, porque o nosso olhar está numa lente viciada aí de ver as coisas de uma determinada maneira, né? Então, a capacidade de imaginar, de criar, de pensar soluções, de sair da crise, ou pelo menos sair da identificação com o estado de crise, observar quais são os sinais do que está emergindo, do que eu ainda não vi, do que é possível, que já está aqui, né? E uma outra coisa é a utopia, ela tem que ser horizonte.
A ideia da utopia, ela por si só é algo inalcançável, mas sem ela, a gente não sabe para onde ir. Então, a gente tem que ter a utopia, esse futuro imaginado, desejado, como um horizonte que a gente está vendo, mas ainda não chegou. Mas a gente olha para esse horizonte e caminha em direção a ele, né? Sempre, independente do que aconteça, é para lá que estamos indo. Né? E aí, como humanidade, e se a gente quer de fato deixar um legado de vida para o planeta Terra e não um legado de destruição, como temos feito, né? Com a humanidade, é pensar então qual horizonte a gente quer caminhar coletivamente e individualmente, porque o que a gente sente individualmente é sinal do que está acontecendo coletivamente. Então, como a gente vai junto desse caminho. E aí, quem lidera esse caminho são as pessoas mais arriscadas, né? Então, tem muita gente que vai ficar nesse processo de crise fora da zona de conforto, apavorado, vai querer se esconder, vai se apegar ainda mais à tradição. Mas aqueles que sentem essa faísca da transformação, esse desejo de seguir, e esse senso de propósito em direção à utopia, são essas pessoas que têm que sair do armário e falar: eu vou pegar esse bastão da liderança, eu vou guiar esse caminho, porque eu estou vendo que as pessoas não estão vendo, eu tenho esperança onde as pessoas não têm, eu tenho um conhecimento e um campo de horizonte para ser olhado, em que o meu entorno não tem, e eu vou assumir a responsabilidade de estar vendo o que eu estou vendo, caminhar em direção a esse horizonte, e quem quiser vir comigo vai vir. E o que você acha que difere a pessoa que está apegada à tradição e a pessoa que tem que sair do armário? Tipo, qual que é o elemento de diferenciação entre elas? Eu acho que o apego à tradição, a necessidade, a vontade de ficar no conhecido, no passado, de levar isso para frente, faz parte de um processo de transição antes de se assumir alguém que vai guiar a criação de um futuro. Né? Eu acho que uma coisa não é excludente da outra. O que vai diferenciar é como essa pessoa vai lidar com esse apego em direção ao passado. Ou seja, para mim é importante e significativo ficar mais segura do que me arriscar para criar algo novo. Então, esse apego ao passado, à tradição, ao que está posto, traz tanta segurança e conforto que o senso de propósito vai estar em outro lugar na vida. Vai ser preenchido de outra forma, vai ser preenchido com hobby, talvez, né? Com outras coisas que não vão estar liderando um movimento, mas você vai estar ali sendo liderado por um movimento. Você vai escolher algo para fazer parte daquele grupo e daquela comunidade, né? De alguma forma. Agora, a pessoa que está pronta ali para assumir aí a liderança e seguir no caminho, vai sentir um desconforto tão grande, ou um chamado e um desejo tão grande, que o medo e o apego e o conforto na tradição são menores se colocados em perspectiva com um desejo de transformação sua e do outro. Social, de justiça climática, de justiça de gênero, de justiça das relações, né? Então eu acho que o que diferencia é a medida, assim, a pessoa que vai assumir a liderança ou que é provocada a assumir a liderança desses movimentos de transformação, ela vai lidar com um grande desconforto, seja ele porque sua vida não tem sentido nenhum e você precisa dar um sentido através de um sonho, seja porque a sua vida está tão ferrada que você precisa sair daí de qualquer jeito, e aí isso vai te levar a abrir esse novo caminho. Assim. É como eu vejo, pelo menos. Entendi. Eu estava pensando também num lugar de o quanto de perspectiva a gente é capaz de ir aumentando, né? A nossa perspectiva e as nossas referências e o que a gente está consumindo e que de alguma forma pode levar a gente para um lugar de mais expansão ou de fechamento, né? Então, acho que a capacidade de imaginação, ela tem uma coisa individual, né? Então, eu como indivíduo tenho a capacidade de imaginar,
Mas eu acho que também tem muito do que o externo me traz. Então, eu acho que quem está mais no automático e vivendo uma vida ali mais pautada no que está dado e com pouco espaço de aprendizado, né? E de observar coisas novas, ouvir pessoas novas falando, estudar coisas novas, ver filmes de outros gêneros que você não está acostumado, consumir Pinterest com outros comandos, né? Eu acho que isso também, para além do chamado e para além de como eu lido com tudo isso, eu acho que vai deixando a gente preparado com repertório para imaginar outras coisas para além daquilo que é o pré-determinado, assim, né? Então, Sim. eu fico pensando que a gente, seres humanos, né, a gente nasce como uma folha em branco, assim, né? Eu acho que a gente vem com uma coisa ou outra ali e tal. Tem estudos, né, que fala da epigenética e de como a gente pega coisas de outras gerações e etc. Mas, ao mesmo tempo, a gente é muito moldado pelas experiências que a gente teve, pelos comportamentos que a gente viu, pelos lugares que a gente frequentou. E aí eu acho que isso, de alguma forma, também possibilita pessoas terem mais capacidade de imaginar coisas do que outras, né? Eu vi um meme que eu acho que tem tudo a ver com isso que a gente está falando, que é uma criança, claramente da periferia, ela estava morando, né, apresentada num vídeo num lugar bastante humilde, com construções por fazer, assim. E aí ela faz uma exibição de arte. Então ela pinta uns quadros, ela faz umas esculturas, posiciona umas bonecas e ela faz um tour como se estivesse num museu. E aí você fica, cara, o que ela está consumindo, né? Que lugares que ela está frequentando? Que bonito, né? Seja que ela está vendo em algum lugar, ou a família que leva ela dentro desses lugares de arte, que a gente já sabe que é um lugar que é bastante elitizado, né? E que poucas pessoas hoje têm acesso a consumir arte desse jeito. Só que ela tá ali, e aí, ao invés dela estar lá brincando no celular, porque era uma criança de 8, 9 anos, né? Então é uma criança que já tem, muitas delas já têm acesso ao celular, e etc. E nesse caso, não, ela estava ali produzindo uma exibição de arte no quintal da casa dela. E eu achei tão bonito, porque é isso, né? Ela tem a referência para ela poder criar também. Super. E eu diria que das referências, eu acho que esse é o ponto, assim. E eu diria que se fosse pegar no meu caminho, né? Quais foram os momentos de virada e as referências, e o que me fez expandir a imaginação e aonde eu vou buscar formas de fazer isso ainda hoje, né? Eu acho que tem o repertório mesmo, o repertório cultural. Então, o quanto a gente pode ouvir ideias e soluções, e histórias e cosmovisões fora do eixo europeu do norte global, americano, europeu. Né? Então, literatura brasileira, latino-americana, cinema latino-americano, né? Então, tudo que tem a ver com arte e cultura do sul global, ou dos povos originários também, então Le Kernak, né? Buscar essas referências nas lideranças indígenas daqui do Brasil e ouvir o que eles têm a dizer e a pensar. Eu acho que isso já é uma super ampliação de repertório que abre espaço para muita imaginação, então entrar em contato com outras ideias. E tem um outro lado que eu acho que é um processo de expansão de consciência mesmo, que é a nossa capacidade de criar, eu falei isso hoje, mas eu vou repetir, criar novas trilhas neurais e assim fazer novas sinapses e criando novos significados. Né? Isso você faz fazendo atividade física, corrida, né? Esse processo de alto impacto da corrida, você está ali criando novas sinapses. Você faz com experiências com enteógenos, então, a ayahuasca, os cogumelos mágicos, o San Pedro, que são todas plantas usadas pelos povos originários para expandir a consciência e a percepção. Meditação com respiração, né? Respiração consciente, práticas somáticas. Então, é colocar o teu corpo, o teu aparato aqui, teu veículo, em novos estímulos,
Sejam estímulos mentais e culturais, sejam estímulos físicos, energéticos, né? Então, expandir seu repertório de vida, mudar a sua mentalidade, a sua percepção, explorar novos estados de consciência de forma segura, claro, com o que faz sentido para você, né? Aprender a ouvir o silêncio, fechar os olhos para ver melhor o mundo interior, prestar atenção nos sonhos. Tem um trabalho lindo de imaginação radical que a gente faz com sonhos, social dreaming, e aí o mundo dos sonhos serve como algo para expandir esse imaginário, esse repertório, né? Então, a gente tem muito caminho, muita coisa acontecendo. Eu sinto que é realmente furar a bolha, sair do automático e buscar. E tudo começa com uma escolha, né? Escolha de se eu vou acordar e olhar o celular ou se eu vou acordar e olhar o sol. E aí, com esse podcast, eu acho que fica assim a provocação para nós, e os parabéns para nós também, porque acho que a gente se propôs a trazer um tema desconfortável e refletir sobre ele, então gosto disso. Agradecer a vocês que nos ouviram também ao longo dessa conversa super filosófica. A gente foi para vários lugares, vamos adorar saber como chegou até aí. Escreve pra gente, ou na DM do nosso Instagram, ou aqui nos comentários. Vamos trocar, vamos falar sobre as formas de lidar com isso. Curtam, compartilhem. Muito obrigada, até a próxima. Beijo. Tchau.